Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lunix, do canal Recap Nerd. Então chega de apresentação e vamos para o vídeo. A nossa história de hoje tem alguns clichês. O nosso protagonista pertence a um clã famoso de espadachins, mas é considerado um fracassado, ele foi desrespeitado a vida toda. Mas como toda boa história, tem uma reviravolta. O mundo dessa história é coberto de camadas vermelhas, onde o mais forte submete os mais fracos, e eles seguem uma ordem de 3 grandes ações para sobreviver nesse mundo. E quais são elas? Batalhas, saques e domínios. O nosso prota de hoje se chama Jin Hunkendall, e a sua história começa cheio de drama e uma necessidade de provar que os outros estavam errados sobre ele. Nesse mundo existia um clã de espadachins que domina a metade do mundo, e esse clã se chama Hunkendall, respeitados, odiados e temidos. E claro, né, é o clã do nosso protagonista de hoje. Cada membro que nasce nesse clã tem corpos poderosos e talentos excepcionais, e eles mandam no mundo com seu poder marcial dominante. O mundo dessa história é cruel, e a sobrevivência do mais forte é o mais importante. Por esses motivos, eles tentam justificar as 3 grandes ações que eu já mencionei. Jin é o filho mais novo do poderoso clã Hunkendall, e no ritual de seleção que prevê o futuro da criança, Jin escolhe a espada do patriarca chamada Barizada. Isso marcou a vida do nosso prota como a criança que tem o destino do patriarca, ou que recebeu o destino do patriarca. E por causa dessa escolha, o seu destino foi selado. O nosso protagonista viajava em sua imaginação pensando em uma vida perfeita e que teria sucesso e glória no futuro. E por que ele não pensaria assim? Filho do clã mais poderoso e com a espada do patriarca, o que poderia ser diferente do que isso, né? Porém aqui, as coisas começam a mudar na vida dele. Jin não tinha talento nenhum com a espada, e isso é meio irônico, né? Pois o clã dele é famoso por serem os melhores espadachins. Ao longo dos dias, Jin ouvia sussurros das pessoas. Elas ficavam falando coisas do tipo: ele é mesmo descendente da casa Hunkendall? Ele é assim tão ruim assim? Nossa, ele é uma vergonha para o clã. Jin era considerado o menos talentoso de toda a história da família Hunkendall. Isso é meio pesado para o nosso querido prota. Em um dia normal, Jin estava treinando e então, como de costume, seus irmãos mais velhos chegaram ali para incomodar Jin e humilhar ele. Um de seus irmãos falou: "Tá aí brandindo a espada sem motivo nenhum de novo?" "Deixa ele em paz", o outro irmão responde, e depois ele diz: "Talvez o Jin não queira pegar uma espada, a não ser que ela seja uma espada especial." E começaram a rir dele. Ainda perguntaram aonde você guardou a sua espada barizada. "Você fica aí usando uma espadinha de madeira qualquer." Mesmo nosso prota calado e focado no treino, seus 2 irmãos não paravam de incomodar. E começaram a falar alto e gritando. Jin responde os seus grandes irmãos mais velhos: "Você não está ouvindo o que estamos te perguntando?" E depois disso, o seu irmão derruba Jin no chão e os 2 voltam a rir da cara dele. Até agora só desgraça e humilhação para o nosso prota, né? Então se preparem que agora vem mais humilhação. Jin no chão pega a sua espada de madeira e aperta com força, ele está sentindo muita raiva, e seus 2 irmãos continuavam gritando com ele, falando: "Por que você usa essa espada de madeira? Não tem motivos para isso, responda logo." Nosso prota levanta com raiva e com folhas de papel com anotações na mão. Seu irmão pergunta: "O que é isso?" Pegando as folhas da mão do nosso prota: "Teoria básica de esgrima? Piada? Acha que vai a algum lugar estudando isso?" E seu irmão continua dizendo: "É por isso que não deveríamos dar chances para aqueles que não são capazes." Agora nosso prota, com raiva e frustrado, fala alto: "Para, devolve isso." E mais uma vez ele é humilhado por seus irmãos e tem suas anotações rasgadas. Eles continuam falando que os fracos acabam tendo uma esperança inútil. Nessa parte da história já dá para ficar bravo com os irmãos do prota e também com o nosso protagonista Jin. E mesmo Jin dizendo: "Vocês não precisavam fazer isso", um de seus irmãos o derruba e o outro segura por seus cabelos, e um deles rindo fala: "Estamos fazendo isso porque importamos com você e ainda assim você está retrucando? Essa é a educação que a sua babá te deu?" Jin responde: "A Guile não tem nada a ver com isso." Seus irmãos ficam bravos, um deles diz: "Acho que a gente precisa te ensinar uma boa lição." E como vocês já devem saber, nosso prota apanha igual cachorro de rua.
E se não bastava apanhar dos irmãos, os seus próprios pensamentos o deixavam para baixo. Ele começou a pensar que merecia isso. Jin falava para si mesmo: meu talento é patético. Eu achei que era só precisar trabalhar duro, mas nada disso importava, pois eu continuava igual. Ele se questionava onde foi que ele errou, sempre achou que com um trabalho duro seria suficiente e ele receberia o reconhecimento da sua família e se tornaria um membro respeitado dos Rankandels. Mas não é assim que ele aconteceu. Seus pensamentos negativos tomaram conta da sua mente, e tudo que é ruim ainda pode piorar. No dia seguinte, Jin Rankandel, nosso protagonista, simplesmente foi expulso do seu clã. Ele ouviu o seguinte: desse momento em diante, você está expulso deste clã. Jin, olhando assustado e ainda sem acreditar, ele ainda ouviu: por seu trabalho duro ser louvável, não vamos te matar. É como dizer agradeça por te darmos uma vida miserável. Isso foi um baque para o nosso protagonista. Então, depois de ouvir tudo, Jin sai do local, faz uma reflexão. Eu, com 23 anos, fui expulso do meu clã e acabei me tornando um andarilho sem destino. Mas como tudo pode piorar e continuar piorando, às vezes temos uma reviravolta. É a partir desse ponto que tudo muda para Jin. Como eu prometi no começo do vídeo, vai ter reviravolta e nosso protagonista ainda vai te surpreender. E sabe o que vai me surpreender? É se você deixar o seu like nesse vídeo. Pronto, já falei agora, vamos continuar? Caminhando sem rumo, Jin encontra alguém que seria sua mestre, e com esse acontecimento ele também descobre que ele de fato tinha talento. Era só uma mulher aparecer que a vida de todo homem muda, né, galera? E o que aconteceu a seguir é que Jin descobriu que o seu verdadeiro talento era a magia, e isso era um ato proibido dentro do clã dele. Então, a partir de agora, se passaram 3 anos, Jin está estudando e evoluindo. Estudando magia e concentrado, profere as seguintes palavras: ao conectar a mana que existe na natureza com a mana do mago, é possível recuperar a mana e fortalecer a próxima magia que o mago conjurar. Depois de Jin falar isso, uma escuridão tomou conta do quarto onde Jin estava, e um breu total se formou. Uma sombra muito sinistra chamou Jin. O nosso protagonista, com cara de paisagem e assustado, pergunta: quem é? E no meio da escuridão, uma voz sombria diz: sou Soldere, o mestre das sombras. Então Soldere fala: Jin Rankandel, como deus das sombras, me deixe te propor um contrato. Se você fizer um contrato comigo, você vai poder não só usar poder espiritual, mas também anular maldições. Antes de Jin responder algo, o deus das sombras analisa algo interessante. Olha só, Jin, parece que você já recebeu a ira de alguém quando você era mais novo. E você não podia mostrar seu talento por causa de uma maldição tão insignificante. E o nosso prota Jin, com a mesma cara de quem comeu e não gostou, diz: maldição. O deus das sombras diz: isso mesmo. É uma ilusão simples para mim e ela é chamada ilusão da lâmina. Essa maldição esteve reprimindo o seu talento com a espada. Solderet diz: deve ter sido uma maldição bem dolorosa para um Rankandel como você. Então finalmente o nosso prota reage e diz alguma coisa útil e não fica com uma cara de idiota. Jin fala: então deve ser por isso que fui atraído até você. Solderet fala que de agora em diante nenhuma maldição vai te afligir, agora a coisa está ficando boa, né? Está saindo da jaula o monstro? Deixando as minhas piadas de lado e continuando a história, Solderet diz: o que resta a você é se tornar o espadachim mágico do século. Então, Jin Rankandel, a partir de hoje vou te assistir com prazer. E depois dessa conversa com o maluco das sombras, quero dizer o deus das sombras, né? As coisas realmente começam a fazer sentido e nosso prota começa uma nova jornada. Agora, Jin focado e sem raiva em seu interior, continua treinando e desferindo golpes com sua espada. Jin faz uma reflexão. Foi como Soldere me disse quando eu peguei uma espada que me deram. Consegui ver um novo nível. Com um sorriso de psicopata, Bobo Jin fica balançando sua espada em alta velocidade e diz: a luz dela é como se não pesasse nada. Parece que estou só balançando os braços. E foi aqui que finalmente o garoto fracassado sem talento não existia mais. Jin, com movimentos rápidos e adicionando magia, conseguiu ver um outro nível de poder. Jin, feliz pela primeira vez, tem um sorriso genuíno no rosto, pois finalmente o seu trabalho duro tá dando frutos. Mas também com a ajuda de um deus até eu fico bom, né? Agora, a vida do nosso prota está pronta para começar. Depois de receber a ajuda da sua mestra e com sua maldição retirada por Solderet, grandes feitos de Jin podemos esperar. Então, o que nosso protagonista vai fazer? Quais são as suas aventuras?
E a resposta é nada, né? O nosso prota não vai fazer nada. Como assim? Você deve estar se perguntando. Deixa que eu te explico o motivo. É que simplesmente o nosso prota morre. Como assim, Lunix, o prota morre? Que história é essa? Calma, galera, deixa que eu conto tudo o que vai acontecer, mas antes deixe o like nesse vídeo e inscreva-se no canal. Seguindo a história, o que aconteceu é que nem o prota sabe. Jin estava em uma floresta quando de repente ele começa a sangrar em sua cabeça e com uma tontura forte. Tinha vários cavaleiros de armadura se aproximando e se não bastasse isso, Jin é esmagado por várias pedras que caíram em cima dele. Jin sangrando e enterrado sobre pedras sem ainda não entender o que está acontecendo. Eu acabei de ouvir alguma coisa, um grito. Meu corpo está pesado, por algum motivo, mas é claro, né, Jin? Você tem uma montanha de pedras em cima de você, esse nosso prota não aprende, né? Jin começa a ficar fraco, tonto e com dor. Ele diz com voz fraca: Mestre Solderet, me ajuda? Tem alguém aí? Mesmo fraco, Jin consegue entender sua situação. Jin fala morrer dormindo? Eu fui destinado a nada em minha vida? Não tive a chance de usar minha magia ou o poder de Soldret? Por quê? Porque me deram a chance de sonhar que eu poderia mudar algo em minha vida. Depois Jin realmente morre. Mas calma, galera, sem choro nos comentários, pois a história começa a ficar boa agora. Jin acorda lentamente, olha e vê uma grama verde no chão e mãos pequenas de um bebê. O que está acontecendo? Vejo pessoas do meu clã. Eu tenho certeza que tinha morrido. E do nada, Jin olha pra cima e vedilha sua babá dizendo: Boa sorte, mestre Jin. Nosso prota assustado diz: Essa é a Guile? O que ela está fazendo aqui? Jin começa a entender o que está acontecendo. Ele vê um campo verde cheio de espadas cravadas no chão. Então ele vê a espada barizada e que era o ritual de seleção que ele tinha feito quando ainda era um pequeno e bonito bebê. Então finalmente nosso prota entende que ele voltou ao passado. Finalmente, né? É meio lento esse nosso prota. Jin percebe que ele voltou para quando era um bebê de apenas 1 ano. Ele lembra e diz: na minha vida passada, peguei essa espada barizada por coincidência. Ele olha e vê todos dizendo: é a espada do patriarca, o filho mais jovem, pegou ela. Então Jin diz para ele mesmo com confiança: nessa minha nova vida, vou escolher a mim mesmo. Então galera, eu fico por aqui. Se vocês quiserem que eu faça a continuação dessa obra, é só comentar abaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.